Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês, sobre algo que é primordial para a gente poder ter um relacionamento a dois realmente satisfatório. Isso serve, claro que eu vou falar para todos os nossos relacionamentos, mas vou falar especificamente do relacionamento a dois. Algo que é realmente central para a gente ter um bom relacionamento a dois, gente, é a capacidade de ficar só. A capacidade de ficar sozinho. Então, o que tem muito hoje em dia, assim, a pessoa termina um relacionamento e já começa outro. Então, termina, até fica um tempo sozinho, mas num desespero para achar alguém. Vive procurando, vive esperando que tenha, vive querendo. Ou, por não ter, por não aparecer, já não vive tão feliz, estou fadada à solidão. Eu estou fadado a ser sozinho, sabe? Não aproveita aquele momento para se lapidar e para se curtir muito, não. Fica aquela sensação de falta. E a sensação de falta não é porque uma outra pessoa te falta, é porque você está te faltando. Porque você se falta, você não está conseguindo se preencher. Os melhores parceiros são aquelas pessoas que conseguem ficar sozinhas de boa, sabe? Numa boa. E sentir prazer em ficar só. Porque o que é ficar sozinho? Na verdade, sozinho a gente nunca fica. Porque a gente sempre está com a gente, sabe? E já falei para vocês num vídeo, Se amar e se cuidar muito, porque nós vamos estar com a gente até o último segundo da nossa vida. Cada segundo do dia a gente está com a gente. Então, nosso maior parceirão aí, nosso maior amigo é a gente mesmo. Não é porque o único ser humano que esteve com a gente desde o primeiro segundo que a gente nasceu e estará até o último é a gente mesmo. Então, o que falta, o que a gente precisa é realmente trabalhar esse auto-amor. Gente, eu poderia resumir tudo que eu falo para vocês em simples passos. Autoconhecimento, auto-amor, autotransformação, responsabilidade e compartilhar. Tá aqui. Não precisaria falar mais nada, na verdade. Porque o autoconhecimento e o auto-amor, eles andam muito juntos, sabe? A gente às vezes acha que eu me amo, mas eu nem me conheço, como é que eu me amo? Tem toda essa questão. Inclusive, a autotransformação, ela depende diretamente, claro, do autoconhecimento para você saber o que você quer transformar e do auto-amor, porque às vezes a gente acha que se a gente for duro, a transformação vem, na verdade. Ou até com outras pessoas a gente acha isso. Se eu for duro, se for exigente, a pessoa vai fazer. E não surte tanto efeito, e o efeito não é tão maravilhoso quanto quando é pelo amor. Então, se a gente se amar, fica muito mais fácil da gente fazer as transformações. Porque se amar não é você aceitar do jeito que tá bom. Não. Quando a gente se ama e se aceita do jeito que a gente é mais fácil da gente implementar as transformações, certo? Porque para algumas pessoas ficar sozinho é solidão, é estar fadado à solidão, é uma tristeza muito grande. Quando na verdade o nosso processo é de aprender que estar sozinho é um dos maiores presentes que a gente pode ter, sabe? Estar com a sua própria companhia, fazer alguma coisa que você gosta, ter seu próprio horário. Isso é maravilhoso. E é necessário que a pessoa consiga fazer isso, tenha prazer nisso e aproveite isso, para quando ela precisar, entre aspas, abrir mão de fazer apenas o horário dela, as coisas que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, daquela maneira como ela pode quando ela está sozinha, ela vai abrir mão de uma maneira consciente e amorosa.
para a gente entender que quer queira, quer não queira, quando a gente entra dentro de um casamento, são dois egos, duas almas, duas vontades, dois tempos, duas necessidades, duas formas de pensar, né? E muitas pessoas que não aproveitaram aquele período de solidão, né? Que solidão não é uma coisa ruim, né? Estar sozinho. Não aproveitaram aquele momento, aí entra num relacionamento, porque eu tô me sentindo, como é que chama, gente? Tem uma palavra, se sente sufocado. Eu sufocado, sufocada. Você não se prepara para aquela interação, né? Ou vem com aquela demanda muito grande. Eu me sinto muito sozinho, então o outro tem que estar ali para mim. O outro tem que fazer para mim. O outro tem que. E tudo que você não se dá, você quer que o outro te dê. Você não se dá nem a sua própria presença. E você quer que o outro dê a dele. Você não se dá nem amor. E você quer que o outro dê. Coitada dessa pessoa, não é verdade? Coitada dessa pessoa, né? Melhor mandar essa pessoa aí, sei lá, vai pro Alasca passar 3 dias lá no frio do que ter que passar por um relacionamento desse. Com uma pessoa que ou se sente sufocada porque não se habituou a entender como é que é esse mecanismo, ou que quer tudo de você. Então a gente tem que conseguir ter esse equilíbrio, porque a pessoa que se habitua a ficar sozinha, ela não só aceita abrir mão de certas coisas para estar com o outro, como ela consegue estar sozinha dentro do relacionamento. Então, por exemplo, se você está com outra pessoa, não tem que ficar falando o tempo todo ou fazendo coisas junto o tempo todo, não. As duas pessoas podem estar juntas em silêncio. Um sentado de um lado lendo livro, o outro do outro lado escrevendo uma carta. E estão juntos. Então a questão de aprender a estar sozinho é primordial. Se você tem dificuldade de estar sozinho, é algo que tem que ser trabalhado, gente. É algo que a gente deve buscar trabalhar. Claro que tudo, como tudo, faz parte da nossa escolha. A gente escolhe se vai ou não, mas eu sugiro sim, eu encorajo vocês a trabalharem isso. Sempre pensa nisso, gente. Autoconhecimento, auto-amor, todos esses exercícios para que a gente possa se preparar para tudo de melhor que a vida tem para trazer pra gente. Então é isso, pessoal. Se for a sua primeira vez no canal, se inscreve para receber todos os vídeos, avalia, deixe seu comentário. E eu te vejo no próximo vídeo. Gratidão!